Boa noite. Todo mundo bem? Prontos para 2020? Estamos escrevendo o último capítulo, ou o 12º capítulo do livro de nossas vidas de 2019. Que essa escrita desse último capítulo nos permita a preparar as bases e os degraus para os novos capítulos que escreveremos no volume de 2020. Cada ano de nossas vidas é um livro na enciclopédia de nossa existência. Creio que todos aqui devem estar fazendo uma boa escrita. É evidente que alguns de nós escrevem romance, outros escrevem dramas, outros escrevem filosofia, história, religião, mas escreva, porque ao chegar do outro lado nós repassaremos o livro da vida e veremos o que será necessário numa nova existência, ajustar os capítulos para complementar os volumes que fizemos em existências passadas. Então, como não é possível fazer um novo começo, dezembro nos permite, nesse 12º capítulo, fazer uma bela escrita como degrau para 2019. Agradeço mais uma vez o convite da casa de estar presente e falar sobre o Evangelho, principalmente dentro da exégese ou da interpretação do estudo sistemático de Emmanuel, é algo maravilhoso, porque Emmanuel nos puxa a orelha, de forma poética, de maneira suave, mas puxa bem as nossas orelhas. Mas a forma dele puxar a orelha está em consonância com a nossa escola, não é verdade? Nós pertencemos à escola consoladora. Então, evidentemente, que todas as lições que chegam até nós têm que nos consolar. E Emmanuel, ele nos faz um convite, nesse primeiro momento, a um chamamento de Paulo, numa epístola, ou numa carta que ele fez para a igreja de Timóteo. Paulo tinha muita preocupação, semelhante a Kardec teve, no processo de sistematizar de forma adequada os ensinos de Jesus. E ele também foi um grande exegeta, ele foi um grande intérprete, um estudioso profundo dos significados e significantes que Jesus colocava nas suas falas. E evidentemente, como naquela época a oralidade era muito mais latente do que a escrita, Paulo tinha um cuidado de respeitar as culturas das tribos de Judá que conviviam com os ensinos de Jesus, formando o Estado de Israel, e em seguida ele foi direcionando para cada região, para cada província, os ensinos de uma forma mais sistematizada, como Kardec nos deu a codificação, atualizando o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo para todos nós. Então ele escrevia para Tessalonicense, para Timóteo, Filipenses, Romanos, eram cidades, e nessa... eu vou ler aqui para não perder a qualidade. Emmanuel busca uma passagem de uma carta, de um trecho de uma carta de Paulo para Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim, é o título que nos dá para a ante-lição: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar é prestar atenção. Paulo aqui está fazendo um retorno às frases de Jesus, quando ele finalizava alguma de suas lições, ele costumava encerrar dizendo assim: quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, que compreendam. Nesse processo, Emmanuel se aprofunda de maneira muito didática, chamando a atenção sobre a lição do mestre. E é tão interessante que, além de fonte viva, o nosso irmão resolve retomar de forma pequena, são uns 10 parágrafos apenas, bem curtinho o texto, em Construção do Amor, uma obra também psicografada por nosso irmão Chico, em que Emmanuel retoma ante a lição, só que agora ele completa ante a lição do Senhor, e aí ele faz um ajuste de fonte viva na obra Construção do Amor. Mas antes de iniciar de uma forma efetiva, saindo dessa propedêutica, desse preâmbulo, o que vem a ser fonte viva? Por que Emmanuel dá esses títulos? Porque nós temos o costume de ler as obras e acha que os títulos são simplesmente questões de marketing, como o mundo material. Não, só o título já nos dá uma lição profunda do Evangelho de Jesus e da Boa Nova. Pão nosso, ceifa de luz, palavra de vida eterna, caminho, verdade e vida e fonte viva, é importantíssimo a gente entender. Este livro
vai nos refrescar a alma até nós chegarmos em mundos felizes. Nós talvez, dependendo de cada um de nós, não necessitaremos das lições quando chegarmos em mundos celestiais. Mas enquanto tivermos com as existências sucessivas na matéria, essa fonte é para nós. E aonde se encontra esse título? Na entrada de Samaria. Esse título começou lá. Quando Jesus se senta à borda do poço de Jacó e conversa com aquela samaritana que era concubina de um homem casado. Chama teu marido e anuncia que eu aqui estou e ficarei com os meus discípulos por algum tempo em Samaria. E ela diz, como tu, judeu, vem falar comigo, eu, mulher e ainda samaritana? Estava desrespeitando toda uma lei, quebrando toda uma misoginia, sexismo, machismo e discriminação. Aí ele diz assim, aí ela, deixa eu pegar a água, porque esse poço é tradicional do meu povo. E eu não posso te anunciar, nem porque eu não posso buscar o meu marido, porque eu não tenho marido. Aí Jesus diz, é verdade, porque o marido que você tem não é seu. Mas da água que eu vou te dar, nunca mais terá sede. E aí ela reconhece, tu és verdadeiramente o Messias, irei te anunciar em Samaria. E ela entra, vai até a cidade e anuncia a todo mundo que Jesus iria ficar algum tempo fazendo a sua evangelização. E aqui está ele de novo, para nós que estamos em busca da água na beira do poço de Jacó. Um poço que parece um pouco ressequido. Por que que Emmanuel chama ante a lição de Paulo aquilo que nós vamos observar e compreender e analisar com atenção nos ensinos de Jesus? Nós vamos compreender tudo. Só compreenderemos a partir do momento que permitirmos em nós abrir o cântaro que está cheio de lodo e esvaziá-lo da nossa soberba, egoísmo, orgulho, ignorância, em alguns casos, falta de entendimento, para perceber a água da vida que vem entre nós. Então, a escola consoladora, ou o consolador prometido, que a nossa escola nos traz de volta, é esse processo da água da vida que nunca causa sede em nós, mas a partir de um instante, e tenhamos condições de olhos de ver e ouvido de ouvir. E Emmanuel, no seu texto, ele chama a atenção que muitos de nós procuramos a seara do Senhor, mas ficamos na periferia. Nós não mergulhamos nela. E é evidente, se nós não mergulhamos nas lições por falta de percepção, por falta de apreensão, de introjeção dos ensinos, nós evidentemente não seremos consolados. E é uma realidade, não é? Nós conhecemos em nossas casas, no movimento espírita que nós convivemos, em alguns momentos que para o seminário, evento, congresso, curso, não importa, nós escutamos colegas vir desabafar de dores atrozes que vêm sofrendo e a dificuldade que tem de fazer a aplicação, né, na sua vida da escola consoladora. A partir daí, não bebeu da água da vida, não tomou de conta ou posse da fonte da vida que é Jesus. Então está na escola espírita como estaria em outras crenças, com todo respeito, mas que ficam apenas na superfície. A nossa escola nos conduz à profundidade de nós mesmos. E aí é necessário ter um entendimento de como se dar essa prova para saborear, para deglutir a fonte viva que nunca causa sede. Aí vem a outra lição do Mestre Jesus. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas quem é o ânimo de todos nós? A boa nova. E o que é e quem é a boa nova? É Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Está aí a fonte da vida, novamente, do poço de Jacó, na entrada de Samaria. E é interessante que nós, por não compreendermos na profundidade cada item, cada palavra, cada especificidade da lição, nós ficamos fugindo de fazer um estudo mais demorado do significado e do significante que somos nós dentro daquilo que vai gerar um resultado. Muitos de nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, mas não enxergamos as estrelas. Muitos de nós ouvimos a preleção de um Divaldo Franco, do Alberto Almeida, Wagner Paixão, Raul Teixeira. Ficamos encantados com aquilo. Mas minutos depois, ao deixar o evento seminário ou ter desligado o aparelho que nós estávamos ouvindo a preleção desses irmãos luminosos, perdemos na periferia do nosso cântaro por não termos tirado de nós
o lodo da soberba, do egoísmo, do imediatismo e da superficialidade. A nossa escola só nos consola se mergulharmos nesta água profunda do sentimento. E para isso é preciso saber, na existência ou na co-convivência que é a vida, como se dá a deglutição, ou o beber, ou o provar dessa água. Eu costumo contar uma história, quando eu toco nessa lição, de um jovem que ele foi chamado por um executivo. O executivo contratou um jardineiro, mas não sabia que era um jovem, né? Então ele abriu a página social, analisou os blogs, viu aquelas avaliações, né, que hoje aparecem, e ele percebeu que tinha um blog lá que as avaliações eram sempre positivas. E ele foi procurar alguma avaliação negativa e não encontrou. Aí ele fez o contato, telefonou, dizendo que queria que fosse feito um trabalho no jardim da casa dele. Ele costumava fazer, ele tinha muito cuidado, mas naquele período ele não tinha muito tempo. Então ele precisava de alguém e percebeu que o histórico, né, positivo daquele jardineiro era muito interessante. Então ele estava contratando o serviço. Acertou o horário e o dia da semana e o jardineiro compareceu conforme combinado. Mas quando ele percebeu o jardineiro chegando na varanda da sua mansão, o executivo ficou assustado, porque era alguém que aparentava uma fisionomia entre 15 e 17 anos de idade, era um adolescente, não era nem um adulto. E ele parou para pensar, gente, mas como que pode esse jovem com aquele blog, elogios, eu olhei mais de 150 elogios, mas tinha umas 500, né, postagem, mas não tive tempo, porque eu estava procurando alguma postagem negativa para ver se batia com a minha percepção aqui dos meus serviços. Mas agora que eu contratei, vou ter que deixar o jovem fazer o serviço. E o jovem tinha chegado um pouco antes, marcou um determinado horário, mas 15 minutos antes chegou, pegou as ferramentas que o executivo lhe forneceu, foi para o local, ajustou do seu jardim, fez toda a limpeza, recolheu todo o lixo, limpou as ferramentas, guardou no lugar que deveria e depois foi até ele. E antes de começarem a acertar o pagamento, ele perguntou se ele permitia usar o telefone do escritório da sua casa, né? E o executivo falou, sim, pode ser. E o jovem, muito tranquilo, colocou o telefone em viva voz e falou, olha, eu estou aqui ligando para oferecer o serviço de jardinagem na sua residência. E a mulher falou, eu já tenho jardineiro. Sim, mas eu faço um bom serviço, chego na hora exata, às vezes um pouquinho antes e termino antes do tempo também. Além do mais, quando eu uso as ferramentas e instrumentos do meu cliente, eu limpo direitinho, recolho o lixo, tanto dos resíduos que eu removi, quanto os lixos que lá se encontravam, e dou finalidade adequada para cada um. Se forem reutilizáveis, seriam queimados. Se for para, né, compostagem, eu coloco para compostagem. Se for para ser recolhido pelo serviço de limpeza urbana, eu separo também. Ela não tem importância, o meu jardineiro faz tudo isso também. Ele disse, mas além de tudo isso, eu tenho um preço excelente, dado o serviço que eu realizo. O meu jardineiro também, tenho certeza que pelo que ele faz, a competência e a habilidade, ninguém tem um preço semelhante a ele, por mais caro que ele venha cobrar. Aí ele, tudo bem, minha senhora, muito obrigado. Ele desligou, o executivo olhou para ele, com aquele olhar de superioridade, porque era um jovem entre 15 e 17 anos, falou assim, meu amigo, eu acho interessante o seu blog lá ter tanto elogio, mas eu percebo que você acabou de perder uma cliente. O jovem diz, não, eu sou o jardineiro dela. Eu estava apenas fazendo uma aferição se os meus serviços estão contemplando o que ela necessita. Mas vamos ao acerto do nosso serviço. O que Deus faz conosco nessa questão da fonte viva, para sabermos se estamos bebendo a água da vida de maneira a perceber as suas lições, ou perceber a boa nova. Ele nos dá clientes na nossa casa, no local de trabalho, no trânsito, na via pública, no lazer, na viagem, na casa espírita, pessoas da mesma crença ou de outras crenças diferentes, para que possa auferir em nós se assimilamos as lições da boa nova. Mas não se assimilamos para ensinar a outros como se comportar, mas para modelar o nosso comportamento. Então, nossos cônjuges, nossos filhos, a nossa família colateral, nuclear, biológica, social, religiosa, profissional, são os elementos que Jesus coloca à beira do poço que somos nós. E a partir daí, precisamos observar como devemos observar as estrelas do céu, não só olhar, para perceber a sua cintilografia diferenciada, a sua maneira de colorir o céu de forma diferenciada
inclusive dependendo do horário, se estamos na madrugada ou se estamos no amanhecer, se estamos no meio da noite ou se estamos no começo do entardecer. Elas mudam a sua coloração de acordo com o zênite, o posicionamento da estrela solar. Assim também, em nós, dentro de Fonte Viva, ele nos convida a ter uma intenção, uma humildade, uma simplicidade, de nos colocarmos a serviço, como fez aquela moça que estava à beira do poço de Jacó, na entrada de Samaria, dizendo para Jesus: eu não tenho marido. E ele: sim, mas o marido que tens eu sei que não é teu, mas confio em ti, vá e me anuncie. Foi a primeira anunciadora, ou do ponto de vista evangelístico, foi a primeira apóstola de Jesus, mesmo sem antes dele ter desencarnado. Foi a primeira a sair a divulgar Jesus. Os discípulos dele não tinham começado ainda a fazer evangelização. E ele escolheu uma concubina para fazê-lo. Mas por que escolheu? Não é o processo da aparência, mas é o princípio da essência. Às vezes olhamos para alguém externamente, parece algo, estranho, depreciativo ao olhar do mundo material, do mundo de Mamon. Mas o interior, o vaso, está vazio de elementos de orgulho, para que esse cântaro, esse vaso, esteja cheio do humus, da humildade de Jesus. Apropriai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então as lições de Jesus em Fonte Viva e tudo que se revela para nós no estudo dos seus ensinos é o cuidado de fazer a degustação de tudo que ouvimos, de tudo que nós lemos e de tudo que aprendemos ou fazemos junto ao próximo, com bastante cuidado. Cada palavra, cada sentido, cada pausa, cada elemento de apropriação e de exemplificação. Olhai a ave do céu, olhai os lírios do campo, olhai a ave de rapina, olhai o pedregulho, o espinheiro. Precisamos entender isso dentro de nós. É dentro de nós. Não é aspecto de eloquência ou de retórica numa apresentação expositiva, mas é uma lição para vir, como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, nos refolhos da alma. A palavra refolhos são camadas. Nós temos camadas de experiências enquanto cebolas que somos nós. E grande parte dessas camadas são sombras. Cuidai para fazer brilhar a vossa luz, mas fique atento para que a luz não seja sombra. E muitas vezes nos nossos relacionamentos interpessoais, além do intrapessoal conosco mesmos, nós deixamos de demonstrar que aprendemos, apropriamos-nos das lições do Evangelho, porque ficamos na sua superficialidade. Lemos milhares de livros, mas não absorvemos praticamente nada. Mas, Gilberto, em que momento nós começamos a absorver? No momento da aflição. No mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo. Senão ele não nos daria as 9 bem-aventuranças, que na realidade são 10. É o decálogo de Moisés transformado de outra forma. Mas nessa linha precisamos entender que cada obra de Emmanuel vem exatamente nos provocar a compreender a escola consoladora. E aí sim, no momento do infortúnio, se eu me apropriei da lição, se eu bebi a água da fonte da vida, que nunca causa sede em nós, eu estarei consolado, inclusive com um sorriso na fronte, para poder enfrentar com bom ânimo as vicissitudes da vida de nós que somos atletas da imortalidade. Nós não passamos por dificuldade para um sofrimento específico, passamos para um aprimoramento, um modelamento, o aparar as arestas da nossa grosseria e compreender as dificuldades dos irmãos que caminham conosco para compreender o que nós compreendemos também. E não adianta querermos fazer com que o outro enxergue semelhante a nós, não é assim que se dá. Por causa das experiências reencarnatórias, embora somos todos humus, estercos, somos humanos, somos da terra, mas nem todos teve num processo de existências sucessivas ou reencarnatórias a mesma cultura. Alguns de nós ficamos no meio dos asiáticos, dos caucasianos, dos africanos, dos arianos, depois nos juntamos no Brasil. Só se juntaram no Brasil os que precisavam ser evangelizados. Os mais recalcitrantes no melindre, no orgulho, na soberba e na vaidade. Por isso que aqui é o Evangelho, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Precisamos sentar na beirada do poço de Jacó e olhar para Jesus.
Mas não é o olhar do filme, do cinema, do livro da prateleira, ou como falei antes, da palestra dos irmãos que têm eloquência luminosa e humilde para nos passar em grande multidão. Mas é aquela mensagem que vem através de um filho, de um colega de trabalho, do motorista, da moça na padaria, aquela pessoa que se aproxima de nós e apresenta algo que em alguns momentos, por nós não termos compreendido tudo, por falta de assimilar a lição, nós ficamos irritados com a criatura. Mas nós estamos aqui para evangelizar. Aliás, nós espíritas, nós não evangelizamos ninguém. Quem evangeliza é Jesus. Nós espíritas consolamos. Nós somos apenas da escola consoladora. A nossa finalidade é fazer com que o irmão que sofre com a presença física ou a nossa presença apenas mental, ao pensar na pessoa, ele já tem o refrigério daquela senhora que recebeu a fonte da água da fonte da vida na beirada do poço de Jacó, na entrada de Samaria. Nossa Samaria são os espaços que nós ocupamos, a co-convivência com seres humanos de pensamentos, estruturas e características e entendimentos diferenciados. Mas nós precisamos ter o nosso entendimento. Por isso que Jesus pediu que nós devíamos aprender com Ele. Aprendei comigo, tomai de mim, ou seja, tome posse e aprenda a mansuetude e humildade. Então, se nós somos da escola consoladora, tomaremos a atitude desse jovem jardineiro que o executivo, na sua prepotência, disse que ele havia perdido uma cliente. Como é que você tem um blog com tantos elogios e não conseguiu, né, convencer a sua cliente? Não, eu já sou o jardineiro dela. Só estava avaliando, olha a humildade, se o meu servir está dentro daquilo que ela necessita. O nosso servir, enquanto trabalhadores da última hora, pode ser avaliado desta forma nos espaços que nós ocupamos? Nós estamos levando, enquanto cuidadores da fonte da vida que Jesus nos traz, enquanto na escola consoladora, nós levamos o consolo para alguém? Temos condições de, nesse momento da transição planetária, dar o testemunho que vamos observar o infortúnio do próximo e dar a ele o alívio essencial para que ele possa caminhar conosco e não perder a oportunidade da terra da promissão? Porque a lição do mestre é esse processo, de se comportar como esse jovem no princípio da humildade. Lá no livro Construção do Amor, ante a lição de Jesus, Emmanuel vem complementar essa lição de fonte viva. E ele diz que o mestre, quando pediu que nós fôssemos e deu a bem-aventurança aos pobres de espíritos, ele especificamente não estava chamando do processo da ignorância, né, da falta de estudo ou de conhecimento. Não, ele estava exatamente chamando disso, que o que mais tem conhecimento é o que mais serve. Se formos analisar o nosso modelo e guia, é uma verdade. Um arquiteto sideral de Deus tirou um bólido da estrela solar, que a nossa ciência demonstra que foi muito mais quente do que o Sol hoje. E esse bólido, ele disse para Deus: neste redil colocarei todos os seus filhos que estão perdidos, todas as ovelhas transviadas de Israel, e não perderei nenhuma até o fim da consumação dos séculos. Isso está cuidando de nós até hoje. E partiu para outro plano. É algo fantástico. Um arquiteto sideral de Deus partiu para outro plano e deixa escrito nas suas máximas: eis que eu vou preparar um outro lugar. E quando ele estiver todo aparelhado, retornarei para buscar a cada um de vós, porque onde eu estiver, vós estarás também. Mas como será possível estar junto com Jesus aonde ele estiver? Sendo fonte viva na vida daqueles que convivem conosco. E aí precisamos fazer como esse jovem. Quem são nossos clientes na palavra do diálogo com o executivo? São aqueles que Deus coloca na nossa vida para nos lapidar. Não existe ser humano difícil ou comprometedor para a nossa vida. Existem os irmãos que são instrumentos de Deus para que na co-convivência possamos ser obra do Criador naquela vida. Aí sim, teremos compreendido a lição. Aí sim, estaremos realizando o que o Paulo diz logo no início em sua epístola para Timóteos.
Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Se prestarmos atenção na boa nova de Jesus, não há nada que nós não tenhamos condições de explicar e esclarecer àqueles que estão nas sombras do entendimento. Mas para isso é preciso seguir o que Jesus nos chama sempre a atenção nos seus ensinos. É necessário ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Então, nem todos que estão na seara consoladora conosco compreendem aquilo que Jesus ensina. Tanto é que após as 5 obras da codificação, Jesus, percebendo a nossa dificuldade de compreender Kardec, selecionou alguns irmãos reencarnados para tentar esmiuçar, item por item, linha por linha, o que nós não entendemos nas 5 obras de Kardec. Se abrirmos Parnaso de Além Túmulo, são as 5 obras de Kardec. Se pegarmos todas as 460 e tantas obras do Chico, ele fez um trabalho de expansão das 5 obras de Kardec. Se pegarmos as quase 300 obras de Divaldo Franco, ele está trabalhando as 5 obras de Kardec. Se pegarmos os quase 300 livros de Raul Teixeira, está trabalhando as 5 obras de Kardec. Meu Deus, o que é isso? Mas é que Jesus fez a promessa: aqueles que guardarem os meus mandamentos, eu encaminharei e rogarei ao Pai que tenha um outro Consolador. E este Consolador ficará convosco eternamente. Ele percebeu tanto a nossa dificuldade de ter noção de entendimento das lições do seu Evangelho, que ele nos coloca ao redor de todos nós, inclusive aqui neste momento, com o nosso mentor nos intuindo, as lições que há 2000 anos atrás, dividido em 9 bem-aventuranças, foi preciso fazer 5 obras, um outro fazer 460, um outro fazer 280, um outro fazer quase 300, sem contar irmãos que estão escrevendo por aí. Por que isso ocorre? Porque nós não nos adotamos enquanto adolescentes espirituais, o jovem de 15, 17 anos, que foi de encontro à cliente para fazer uma avaliação. Nós perguntamos à nossa esposa como é que nós estamos tratando, nós dizemos que a aceitamos como ela é, nós aceitamos o nosso esposo como ele é, aceitamos o nosso filho como ele é, ou nós queremos impor alguma coisa? Deus está aqui conosco neste momento, aos que estão com coração de amor. Jesus também está aqui agora, se nós estivermos com mansuetude e humildade. Muitos não entendem isso. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só é possível Jesus estar presente, não por ser um espaço religioso, mas simplesmente pela mansuetude e humildade dos que estão reunidos. Aí sim estão reunidos em nome dele. Se estiver reunido dentro do processo do amor incondicional e desinteressado, Deus se faz presente. Jesus é mansuetude e humildade, e Deus se faz presente pelo amor. Por causa de quê? Deus é amor. Se estivermos com amor, Ele está aqui conosco. E se estivermos com mansuetude e humildade, Jesus também está conosco. Então, Fonte Viva vem nos trazer esse processo. É uma obra que precisamos entender, que nos traz um estudo, para que tenhamos condições de ficar atento às lições de Jesus. E as lições de Jesus são simples. Ele nos convida a exercermos no mundo material os desígnios que o Criador nos deu quando nos criou simples e ignorantes. Qual foi o desígnio de Deus? Amar. Porque Deus é amor, Deus é espírito, é a que se amar em espírito e em verdade. Então não há outra alternativa para nós. Então o processo do infortúnio, da aflição que temos, ainda é por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de não ficarmos como adolescentes, prestando atenção na necessidade do próximo. E olhando para dentro e observar o que é necessário abrir em nós para que aquela necessidade seja atendida. Nossos relacionamentos são todos de interesse. No dia que se transformar em relacionamento de necessidade, a coisa muda. Porque a necessidade passamos a desejar ao próximo aquilo que queiramos que ele deseje para nós. Passaremos a fazer para com o próximo aquilo que queremos que faça conosco também. Sai o interesse e entra a necessidade. A partir do momento que surge a necessidade, não há cobrança, porque os filhos do amor são mansos e humildes de coração. Em outras palavras, são pobres de espírito. Ou como fez Jesus com a mulher que era concubina de um homem casado: confio em ti,
vá lá e me anuncia ao povo de Samaria que junto com meus 12 ficaremos por algum tempo aqui. Ao mesmo tempo, com Zaqueu, desce Zaqueu do sicômoro, porque vou pernoitar contigo em tua casa. Ao mesmo tempo, se alguém não tiver nenhum débito, que atire a primeira pedra. Mulher, cadê teus algozes? Quem sou eu para te apedrejar? Então, nessa linha sem princípio de afetação. Fonte Viva, é um estudo belo, nos convida a sermos a água da vida. Precisamos adotar o princípio da humildade desse jovem. Ou seja, nos observar constantemente. Perceber em nós o que é necessário ajustar para que a obra de Deus e o Evangelho de Jesus, ou a consolação da Boa Nova, se faça manifesto em nós, por gestos, por palavras, por atos, ou simplesmente por sentimento, como já dizia Francisco de Assis. Jesus nos convida a evangelizar a toda criatura. De vez em quando, podemos fazer uso da palavra. Então, só a nossa presença no ambiente, ou simplesmente o nosso pensamento para alguém ou local, o refrigério da fonte viva tem que se fazer manifesto, desde que nós tenhamos entendido a lição e considerado exatamente o que Jesus quis ensinar. Por isso que o convite dele é: aqueles que me seguem têm que vir após mim. Mas para vir após mim, cada qual tem que carregar a sua cruz. E carregando a sua cruz, tem que seguir os meus passos, mansuetude e humildade. Então, queridos, prestemos muita atenção nos estudos dessa obra. Ela vai ficar conosco por algum tempo. Reencarnaremos até mundos felizes. E lá teremos um outro entendimento. Faremos a leitura com outros dicionários, com outro sistema, de língua, vocabulário da língua que vamos estar utilizando. E a nossa compreensão do ponto de vista filosófico alcançará níveis de outros entendimentos. Nesta linha, passaremos a entender o que o Paulo quis escrever para Timóteo, porque o Senhor nos dá condições de compreender e entender tudo. E o entendimento só é possível no princípio da humildade. Há uma prece curtinha de Jesus que ele diz assim: eu agradeço ao Pai por ocultar isso aos sábios da terra e revelar aos humildes. Ele não estava falando aos analfabetos, ignorantes, mas aos humildes de coração. Os que se confessam, os que tinham comportamento semelhante à senhora na entrada de Samaria, ou aqueles que estavam sendo subjugados, semelhante à senhora na porta, na entrada do templo, ou aquele que era vilipendiado, que havia maledicências, que foi Zaqueu, que teve que subir no sicômoro para ser visto, ou aquela senhora que ajoelhada e ali desesperada teve que tocar nas suas vestes e a fé foi tão intensa que as virtudes surgiu. Ou então como Bartimeu na entrada de Jericó, que gritava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi. E os discípulos vivendo com ele não compreendiam, não entendiam o ensinamento de Jesus e mandava Bartimeu ficar calado. E Jesus vem caminhando, até chegar pertinho. Que queres, Bartimeu? Aí eu quero ver. Jesus deu as costas e disse: eu também quero. E Bartimeu enxergou. Jesus espera de nós essa fé inominável, essa fé inalterada, essa certeza de entendimento da sua lição. Mas para isso precisamos recolher em nós a nossa insignificância e estender as nossas mãos como crianças, ouvindo o chamamento do Mestre: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Se nos portarmos como esse adolescente, teremos os clientes de Deus ou de Jesus à nossa frente, nos lapidando e dando condições de fazermos reavaliação permanente dentro da prudência da serpente e da inocência da pomba, que resumidamente significa o vigiai e o orai. Olhar para nós mesmos, como o jovem disse: o que eu faço para ter? Vende tudo que tem, deixa de ser egoísta. Não pediu para ficar pobre. Deixa de ficar afetado com as questões externas e olhe para o interior. Emmanuel, nessa obra Ante a Lição, ele nos dá um alerta muito belo, para finalizar esse processo do entendimento da lição. Diz assim: sempre que a casa está escura e nós queremos luz, nós abrimos as cortinas, ou os blackouts, e abrimos as janelas. Sempre que estamos com sede, nós pegamos um copo vazio e enchemos de água. As lições de Jesus só chegam naqueles que estão vazios. Ou, semelhante ao jovem, aquele que está sempre vigiando e orando o seu sentir, o seu pensar e o seu fazer.
E interessante que o executivo chega no outro dia na empresa e num dos determinados momentos, conversando com os colegas num espaço de um cafezinho, ele, gente, aconteceu algo engraçado que eu vou tomar uma nova atitude enquanto executivo nessa empresa, que é uma avaliação constante, não dos atendimentos, ou quebrar a meta, ou o que eu estou alcançando, mas em mim, o que eu estou sentindo daqueles que eu estou servindo enquanto executivo. Teve um jardineiro na minha casa que fez um trabalho excelente. Quando ele entrou, eu fiz um pré-julgamento. Por ser muito jovem, ele não dá conta de fazer o serviço do jeito que eu queria. Mas da maneira que ele entende e percebe o cliente, dá uma outra tônica, porque antes de eu abrir a boca, ele já estava fazendo exatamente o que eu queria que fizesse. Mas ao terminar o serviço, deixar tudo limpo, ele me pede licença e usa o telefone para ligar para os seus clientes e ver a avaliação do que ele está fazendo. Aí uma das outras executivas de uma outra área diz assim: o meu jardineiro é assim também. Ele chega antes da hora e termina antes do combinado, nunca me deixou esperando, e ele geralmente liga, lembrando o tempo que as gramíneas cresceram, para me alertar de cortar antes que venha comprometer o meu jardim. Aí ele olhou: qual o nome do seu jardineiro? Aí ela deu o nome. Falou: foi esse que foi na minha casa. Aí ficaram rindo. Jesus deixa bem claro isso para todos nós. O jardineiro de nossas vidas é Deus. Jesus é a plantinha, Ele é a árvore. E nós somos o galho. Mas nós só ficaremos nesse galho se não formos ressequidos. Se permitirmos que a água da vida, que é Jesus, ou o seu Evangelho, tome conta de nós, e passamos a interpretar nas nossas existências o momento de fazer a prática desse Evangelho, servindo aos que sofrem e não os que nos incomodam, que ninguém pode nos incomodar, nós faremos como esse jovem e poderemos servir dentro do amor de Deus a toda criatura. Porque Jesus deixa claro: aqueles que me seguem serão reconhecidos por amar uns aos outros incondicionalmente e por estar no mundo para servir e não para serem servidos. E eles vão sempre servir desinteressadamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prestemos atenção nisso. Se ainda temos tristeza na alma, se ainda nos sentimos deslocados num planeta que somos os gestores de Jesus aqui, lembremos que somente os mansos herdarão a terra. Se melindramos, se nos chateamos, se ainda ficamos desorientados, assustados com algo que está acontecendo, nós ainda não absorvemos as lições da fonte da vida, ou a água que nunca nos causa sede. Olhemos para Jesus, percebemos o tempo inteiro os seus ensinos, e vamos recolher em cada palavra o refrigério que ela nos traz enquanto seres imortais. A partir daí, não importa os problemas que vierem, porque como o nosso modelo e guia não mente, ele disse bem claro: no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo é a bem-aventurança. Bem-aventurados aflitos, que? Bem-aventurados perseguidos, que? Bem-aventurados que sofrem, que? Ou seja, seja feliz no momento do infortúnio, da aflição, porque é um processo de colheita, mas dependendo da forma do nosso fluir, do nosso abrir, será um plantio, que poderá cair na beira da estrada e a ave de rapina vir consumir, poderá cair no pedregulho e vir as raízes ressecar, mas pode cair na terra boa e dar 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Nesse processo, só será possível se apaziguarmos nossos corações e, semelhante ao adolescente, nos colocarmos de encontro a essa árvore da vida que é Jesus e sermos os galhos que Ele vai podar se estiver frutificando ou que Ele vai retirar se estiver ressequido, para lançar em trevas exteriores, onde tem pranto e ranger de dentes, que são mundos primitivos ou os que estão entrando na transição de medievo, era medieval, da expiação. Pensemos nisso. As lições são sempre verdadeiras e lembrando que Ele está preparando outro lugar. E onde Ele estiver, nós estaremos também. Ouvimos isso e não prestamos atenção na lição, né? Jesus está evoluindo também, é a lei do progresso. Ele está saltando de governador de um planeta de expiação e prova para um sistema solar, para estar lá na estrela solar. Se ele vai para a estrela solar, nós deveremos assumir alguns planetas ou alguns satélites. Depois ele vai assumir uma galáxia e nós teremos que assumir
algumas estrelas e alguns sistemas solares. Mas para isso, precisamos assumir a nossa família, os nossos colegas de trabalho, o pedinte que está na rua, o caído num papelão que está lá adito, ou aquele outro que aparece sem falar nada, disfarçando que sofre, o nosso coração ligado em Jesus, sentir que ele tem infortúnio oculto. Se não tivermos intimidades para falar, mas façamos uma prece, para que possamos ser refrigério como fonte da vida àquele ser que Deus colocou na nossa frente, para que pudéssemos fazer a obra dele naquele coração. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos nós, hoje e sempre.